Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar o curso sobre projetos integrados de prática docente com foco em aplicativos educacionais, ok? Essa é a nossa primeira aula e nós vamos ter a nossa agenda de hoje baseada em fundamentos da tecnologia na educação. Então, nós vamos olhar um pouco, né? Observar a evolução da tecnologia educacional, o papel da tecnologia no ensino moderno, benefícios e desafios da integração tecnológica, mudanças na relação aluno-professor com a tecnologia e a questão das políticas públicas e a tecnologia educacional. E depois, no finalzinho dessa aula, nós vamos propor algumas reflexões, tá certo? Então, iniciando, nós temos que observar principalmente a questão da evolução da tecnologia, né? Como que era, o que aconteceu no início e para onde nós estamos caminhando, né? Então a tecnologia vem avançando cada dia mais, seja ela em sala de aula, seja ela na indústria, seja ela no dia a dia do comércio, ou então até mesmo em atividades da sociedade. Observe o seu celular. Hoje você tem um monte de serviço que você não precisa nem ir, por exemplo, ir a um banco mais, né? Então você quer pagar uma conta, que você quer controlar seus investimentos, quer controlar a sua forma de pagamento, essas coisas, você já pode controlar tudo que tem no seu banco em relação à sua conta por meio de um aplicativo. Você pode pedir, inclusive, sua aposentadoria pelo celular. Consulta lá, acessa o software, né, o aplicativo do INSS e você começa a interagir por ali. Olha quanta coisa já evoluiu e o quanto ainda vai evoluir na sociedade. Em relação à educação, observe que antigamente nós tínhamos a ideia da sala de aula com a lousa, com o giz, o professor ali perguntando, o aluno respondendo, ele marcava o giz, muitas vezes ele pedia para o aluno ir à lousa, né? Vá à lousa e responda aquela questão. Hoje, em algumas escolas, você tem aplicativos no celular. O professor está explicando, ele starta uma pergunta, o aluno já recebe ali no seu tablet, recebe no seu notebook ou até mesmo no seu celular aquela pergunta que o professor disparou. O aluno já responde e o próprio sistema já faz a correção daquilo, né? Olha que bacana, quanta coisa já evoluiu, principalmente no ambiente educacional, né? Em sala de aula. E aí, remetendo a isso, nós chamamos para conversa uma tal de TIC. O que é TIC, né? Tá aqui, ó, Tecnologia da Informação e Comunicação, né? Quando chegou para nós a ideia de internet, tudo era muito novo, tudo era muito legal. O que era uma página de internet, o que era um e-mail. Olha, eu vou mandar um e-mail, a pessoa tá lá não sei aonde, ela recebe aquele texto, né? Olha que interessante, né? Que bacana. E desde então, do início aí da internet, bem como de outras tecnologias, muita coisa mudou e muita coisa evoluiu. Então você tem hoje plataformas educacionais que permitem que o aluno consulte muita coisa em tempo real. Muito da informação e muito do conhecimento já estão disponíveis. Hoje em dia, observe que, vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão me responder, né? Quem consegue viver sem o Google? O Google tem tudo, né? Tem, além de um buscador inteligentíssimo, hoje o Google tem inteligência artificial, o Google tem aplicativos para você ministrar aula, que é o Classroom, você tem o Meet, que você faz videoconferência, você tem... Nossa, se eu for falar aqui, vou ficar um tempão explicando todas as ferramentas, todos os conteúdos disponíveis que a plataforma Google fornece para nós. Tá certo? Sabendo utilizar, você tem recursos fantásticos para você enriquecer sua aula, né? E não só
no período de aula, ali em sala de aula, mas sim em todo acompanhamento de aprendizagem, porque muita coisa você pode envolver a família, né? O aprendizado online hoje é a moda, né? Eu quero fazer um curso online, o famoso e-learning, né? Veja, eu citei algumas plataformas aqui, as mais conhecidas: Coursera, Veduca, o Igov, Fundação GV, Fundação Bradesco, a Khan Academy. Nossa, mas tem um monte, tá certo? Tem um monte de site, inclusive, que disponibiliza cursos totalmente gratuitos e online. Então eu quero aprender sobre determinado assunto, o que que eu faço? Eu procuro no Coursera, eu procuro na Fundação GV, ok? Fundação Bradesco e etc. Eu vou lá ver se tem um curso, porque normalmente esses cursos são cursinhos rápidos, né, de 6, 10, 15 horas. Esses cursos já são direcionados àquilo que você precisa aprender e no final das contas ainda te dá um certificado, né, que você pode utilizar ou na empresa ou para atividades complementares. Tudo bem? Eu utilizo muito quando eu quero descobrir assim coisas novas ou então quero estudar um assunto novo. Eu utilizo muito o cursos do Coursera. Então é muito bom essa plataforma. Ela tem todo um ambiente gratuito e também tem um ambiente pago. Então você decide, né, se você quer participar ali do gratuito ou do pago. O gratuito você não tem direito a certificado, o pago você tem. Então, se você quer apenas obter aquele conhecimento, saber como é que um determinado assunto funciona, você vai para o modo gratuito. Se não, você se aventura no modo pago, que tem uma prova, né? Você faz a prova e depois você for aprovado ali na provinha que eles colocam, né? Não é tão difícil, mas também não é tão simples. Realmente é um teste que faz jus, né, ao nível de conhecimento e aí você recebe o seu certificado e tem uma taxa, ok? Então esse é um dos modelos online. Observe que o aprendizado online ele tem uma linguagem diferente. Ele tem uma maneira de comunicação totalmente diferenciada. Eu não posso simplesmente ir falando e conversando e aquilo vai acontecendo. Eu tenho que ter maneiras de interagir. Eu tenho que ter formas. E aí a metodologia muda um pouco. E o aluno ele tem que se adaptar a essa nova metodologia. Exemplo, aprendizado online, na maioria das vezes você tem um fórum, que é onde você coloca ali suas dúvidas, você debate alguns assuntos com o seu grupo, com a sua sala de aula, e o professor ele vai monitorando essa evolução, né? Se você está aprendendo, se você não está, de que maneira que você está desenvolvendo conhecimento, ok? Ferramentas de colaboração e ensino à distância também vai ao encontro, né, aqui do aprendizado online, tá certo? Por exemplo, aqui ó, o Microsoft Teams e o Zoom. Eu colocaria aqui também o Google Meet, tá certo? São ferramentas de quê? De videoconferência. Ou seja, você pode providenciar uma sala, né, uma sala de aula, e você faz o que? Você está ali, chama seus alunos, né, convida eles para acessar determinada hora, determinado momento, e você ministra o conteúdo diretamente por videoconferência. Observe que você está usando a ferramenta tecnológica de videoconferência, né? Mas você não está presente. Vocês não, aliás, você e os alunos não estão no mesmo local. Tudo bem? Então, isso é muito importante, porque o que acontece? Amplia os horizontes na relação, em questão, né, ou em relação a como o conhecimento chega para os alunos. Tudo bem? Observe aqui, por exemplo, que eu deixei dois itens aqui muito interessantes, o Google Classroom e o Microsoft. Está escrito errado aqui, é Microsoft 365. Tá certo? São duas plataformas de colaboração para desenvolvimento de conhecimento e conteúdo muito bacana, mas muito bacana mesmo, ok? Questão da realidade aumentada e da realidade virtual, que também é um ponto em comum,
não é isso? Hoje em dia, muito do que a gente faz teste simulado em aplicativos, você utiliza a questão da realidade virtual ou da realidade aumentada, tá certo? Algumas apostilas de ensino fundamental e médio de escolas particulares já estão propondo alguns exercícios em RV ou em RA. Ok? Não podemos esquecer que para esses itens aqui é necessário um equipamento um pouquinho mais moderno. Inclusive tem uso de óculos, essas coisas mais. Tudo bem? Mas é muito interessante, porque você pode simular uma situação, mas aquela situação ela não está ali fisicamente, né? Ela está projetada, ela está totalmente virtual por meio de software, né? Por meio de desenvolvimento de imagem, holografias, etc. Coisas dentro deste conceito, tá bom? Aqui é a inteligência artificial e o aprendizado adaptativo. Inteligência artificial, muita gente já remete ao chat GPT, né? Só que o chat GPT, não somente o chat GPT é inteligência artificial, ok? Inteligência artificial remete a muita coisa. Hoje, por exemplo, você troca fundo de imagem, você tira uma pessoa de uma imagem, você faz renderização de imagem de uma forma diferente, a mudar inclusive a forma como a pessoa está na imagem. Você faz música por inteligência artificial, você escreve coisas por inteligência artificial, tá certo? Então, o leque de coisas hoje dentro deste conceito de inteligência artificial é muito grande. Lógico que o mais famoso ficou o ChatGPT, que você escreve lá alguns assuntos, faz umas perguntas e o sistema sugere alguns conteúdos. Não podemos esquecer que temos que ter certo cuidado com o ChatGPT, porque ele vamos dizer assim, um software que foi treinado, ele utiliza conceitos de aprendizado de máquina e ele foi treinado. Então, ele está preparado para sugerir algumas respostas. E pode ser que algumas respostas não atendam 100% o contexto pelo qual você está procurando. Tá ok? Então sempre é bom, se você fizer o uso do ChatGPT, sempre é bom você consultar, procura em outra fonte, dá uma olhada, compara com algum livro, ver se realmente o conteúdo remete àquilo que você está buscando. Tudo bem? Gamificação, ou seja, aprendizado baseado em jogos, hoje é muito utilizado, principalmente esses aplicativos de idiomas que tem disponível, né? Não só de idiomas, mas de outros assuntos, de outros tópicos, mas que você vai jogando ali, você vai ganhando bônus, aí você vai evoluindo de fase, você vai passando uma situação, o aplicativo sugere outra e você vai evoluindo. Então, essa ideia de aprender por meio de jogos, de interação por etapas, alcance de tarefas, de metas, isso é muito importante e tem ganhado assim bastante, como é que fala? Bastante força, né? Tem ganho bastante força na comunidade pedagógica e tem muita escola que inclusive já desenvolveu aplicativos próprios, né, para fazer reforço escolar. Ok? Bom, como é que será o futuro da educação? A gente não sabe, não tem como prever, né? Mas algumas coisas a gente continua aí observando dia a dia na internet. Observe a ideia da impressão 3D. Começou com um protótipo lá atrás, olha, futuramente será possível imprimir assim, assim, assim. Hoje nós temos exemplos de casas construídas com equipamento que simula uma impressão, ok? E ali ele vem jateando cimento, concreto, alguma coisa assim, e ele já vem moldando a casa. Imagina que isso, logo,
não demora muito, você vai poder construir qualquer coisa, né? A ideia do blockchain para fazer algumas certificações, Big Data, Machine Learning, olha esses conceitos, tá certo? É muito interessante o caminho que a tecnologia está alcançando e está nos trazendo. Lógico, algumas coisas são muito perigosas, tudo bem? Por exemplo, já descobri, né? Descobriu não, né? Já foi colocado na internet que tem muita gente falsificando voz com imagem, ou seja, voz de uma pessoa e imagem de outra, para fazer brincadeira. Mas se isso ganha outro rumo, você já imaginou, né? Então muitas vezes a pessoa vai gravar um vídeo com a voz que você conhece que é daquele personagem e a pessoa falando qualquer outra coisa que a pessoa nunca disse. Tá certo? Isso já tem, né? Tanto é que existe uma comunidade aí que fica conferindo, né? Fica vistoriando, auditando alguns sites e algumas imagens, alguns vídeos, para que realmente isso não evolua muito para o lado negativo. Perfeito? Agora, desculpe a tosse. Futuro da educação baseada em tecnologia? Não tem como prever uma educação sem uso de tecnologia. Hoje em dia, celular, tablet, plataformas de colaboração, isso já faz parte do dia a dia da escola, faz parte do dia a dia do professor, e os alunos começam cada vez mais a se adaptar. Lógico, não podemos esquecer que muitas vezes o nível do seu aluno, ele não tem condição de utilizar isso, né? Ainda. Por exemplo, você dá aula para um primeiro aninho, ele é muito imaturo para dominar um celular e utilizar um celular para fins educacionais. Mas ele já começa a ter essa percepção, porque a família já insere esse aluno no contexto. Tudo bem? Ah, mas vai ser generalizado? Não, você pode fazer com que isso aconteça, mas não quer dizer que seja uma regra. Agora, que o futuro está caminhando para esse lado, não tem dúvidas, né? Bom, em relação à evolução da tecnologia, né, temos aí que reflete um movimento em direção a uma abordagem mais dinâmica, acessível e personalizada, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. Então, olha só, conforme as escolas integram novas tecnologias, é fundamental considerar como essas ferramentas podem ser usadas de forma ética e eficaz para promover um ambiente de aprendizado mais inclusivo e enriquecedor para todos. Observe que a frase aqui do autor, ele diz assim, ó: é fundamental considerar como essas ferramentas podem ser usadas de forma ética e eficaz. Então, olha só, não adianta você ter uma ferramenta de apoio muito interessante se você não consegue integrá-la de uma maneira que possa produzir conhecimento, que possa produzir desenvolvimento, ok? Então, não tem lógica, né? Então, a ferramenta educacional, ela está lá, uma ferramenta tecnológica com um olhar para a educação. Ela está lá para quê? Para desenvolver aprendizado. Perfeito? Então, nós temos que observar o contexto desta forma. Ah, mas eu achei isso aqui interessante e vou usar para tal coisa. Cuidado. Ó, olha aqui, ó, de forma ética. Cuidado, para que você não possa estar, de alguma forma, ferindo alguns princípios. Tudo bem? Mudando um pouco de contexto, agora, mudando um pouco de assunto, nós vamos para o papel da tecnologia no ensino. Então, como é que o profissional, como é que o cidadão, como é que ele percebe isso, né? Se nós falarmos, por exemplo, de aluno de educação básica de 1º a 9º ano ou de ensino médio, você vai entender que o uso do celular para eles é um uso meio no contexto de rede social.
né? Ele quer utilizar o celular dele para entretenimento, tá certo? Ele não quer usar aquilo ali para trabalho, por enquanto. Mas você pode trazer esse contexto para ele, né? Então vamos fazer uma pesquisa, vamos assistir um vídeo aqui muito interessante sobre determinado assunto. E você vem trazendo esses tópicos, né? Essa forma de observar o uso da tecnologia que ele tem em mãos. Até que ele percebe que a formação dele passa pelo conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser facilitado por uma condução ou por uma orientação do seu professor. Tá certo? Então é muito interessante observar como é que você prepara esse futuro cidadão e esse futuro profissional para atuar no mercado de trabalho. Ah, mas o meu aluno de primeiro aninho não está pensando em mercado de trabalho. Não, não está, com toda certeza. Mas o seu aluno de primeiro aninho, ele precisa ser orientado para entender e ter consciência que o uso da tecnologia tem que ser muito bem direcionada, muito bem conduzida, para que contribua para a formação do conhecimento e do aprendizado, ok? E não apenas para entretenimento. Joia? E aí, lógico, você vai utilizar uma linguagem própria, você vai utilizar uma forma de falar, você vai trazer a família, né? E aí vai dizer, olha, ele vai usar isso aqui para isso, para aquilo, e o aluno ele vai ganhando consciência. Quando ele chegar no quarto, quinto ano, ele já está melhor preparado para entender essas mudanças tecnológicas no ambiente de sala de aula. E aí nós temos aqui, quais são os grandes benefícios da tecnologia no ambiente educacional. E aí eu vou utilizar diretamente como a tecnologia chega, ou seja, o papel dela como benefício. Então você pode ter facilitação do acesso ao conhecimento, né? Os alunos e o professor podem propagar e divulgar conhecimento de uma forma muito mais rápida. O professor pode, se quiser, personalizar a aprendizagem de determinado aluno ou alunos por meio de reforço, por meio de pesquisa, por meio de uma atividade dirigida. Você pode promover colaboração entre grupos, ou seja, vamos criar um grupo para desenvolver um projeto. E esse grupo vai utilizar uma ferramenta de colaboração. Uma delas, que eu vou falar no futuro, é a Trello, para gerenciamento de projetos. Então você pode utilizar essa ferramenta para que o grupo também já entenda como utilizar a tecnologia e já entenda como gerenciar projeto. Ok? Você pode usar a tecnologia como uma forma de fazer um engajamento, de como motivar esse aluno, tá certo? Outra coisa interessante, você pode desenvolver habilidade digital. Lógico que o aluno, o pequenininho, não tem tanta habilidade, ele vai saber mexer, porque o pai já trabalha isso em casa. Então ele já sabe algum joguinho, ele já sabe usar. Ele já sabe usar algum tipo de rede social, mesmo que muito embrionariamente, mas ele já sabe, né, clicar ali, já sabe mudar de página, já sabe entrar. Vou usar o exemplo aqui, o Instagram, tá certo? Ele já sabe entrar no Instagram, ele já sabe curtir alguma coisa, ok? E ainda os professores podem utilizar uma ferramenta tecnológica para fazer não somente uma avaliação online, mas também um feedback. Feedback é retorno, tá, gente? Dá o retorno de alguma atividade, tarefa para um aluno ou para alunos. Então você pode criar um instrumento de avaliação de forma online. Se a escola sua permitir, se o gestor permitir, ok? Você pode criar esse instrumento. E aí você propaga ali entre os seus alunos, os alunos respondem e você vai fazer as corretivas, né? Vai observar o desempenho, vai ver como é que o aluno se desenvolveu e por meio da própria ferramenta você pode dar o retorno para eles, ou seja, o feedback,
Olha, você não acertou aqui, você não precisa melhorar ali, e assim sucessivamente. Tudo bem? Em relação à integração da tecnologia no ambiente escolar. Desculpa, gente. Quais os benefícios? Bom, eu posso, à medida que eu vou integrando tecnologia na escola, eu posso garantir um acesso igualitário, principalmente à informação e alguns tipos de conhecimento. Então, da forma que eu digo, olha, gente, vamos fazer uma pesquisa sobre Machado de Assis. E aí um tem computador em casa, o outro pai aqui tem um celular, o outro é não sei o que, etc, etc, etc. Quando você tem isso na escola, você pode inclusive levá-los para um laboratório de informática. Se a sua escola permite que o aluno leve celular e esse celular está conectado a um Wi-Fi, você pode fazer essa pesquisa na própria sala de aula, tá certo? Então, existe muitas formas de você oferecer acesso aos conteúdos, tá certo? Na pandemia, o governo forneceu os tablets, né, na intenção de que todos acessassem as aulas, né, os conteúdos de forma igualitária. Tá? Então, o Zezinho não está com o professor X, mas se ele acessa a aula do professor virtualmente, então tá o Zezinho, a Mariazinha, o Luizinho, tá todo mundo assistindo aquela aula. Tudo bem? Eu posso personalizar um aprendizado, né? Então eu posso simplesmente chegar ali e falar, olha, o Pedrinho tá com algum problema aqui de desenvolver aprendizado em relação ao quê? Deixa eu ver aqui, a matemática em soma e subtração. Então nós fizemos essa aula fisicamente, aquilo não evoluiu muito para o Pedrinho, a sala caminhou, mas o Pedrinho ainda tem algumas dificuldades. O que eu posso fazer? Por meio de aplicativo, por meio de site, por meio de blog, por meio de várias outras coisas, o que eu posso fazer? Eu vou lá e ajudo o Pedrinho, crio atividades dirigidas, crio exercícios personalizados e aviso, né, convido a família para participar e ajudar o Pedrinho a percorrer aquela trilha de aprendizado, né? Aqueles passos, aquela série de exercícios que vai permitir que o Pedrinho se desenvolva em relação à matemática nas dúvidas que ele ainda persiste ter, ok? A integração tecnológica prepara o indivíduo para o futuro porque inclui ferramentas de produtividade, ferramentas de interação, ferramentas digitais que estão antenadas com o mundo, globalizadas, né? Então, por exemplo, hoje você está utilizando um TikTok para fazer uma dancinha lá, alguma coisa, mas isso está propagado no mundo todo, né? Você está usando o Instagram da mesma forma. Você está utilizando o WhatsApp da mesma forma. Então, o que acontece? Você tem que utilizar essa integração de forma positiva. O que é que nós vamos integrar? Nós vamos integrar um software educacional chamado TAL. O que esse software traz de produtividade para a sala de aula? O aluno ele vai se preparar de qual forma? Né? E aí ele vai desenvolvendo essas habilidades e você vai preparando o cidadão e o profissional do futuro, né? E não esqueçam, gente, isso é trabalho de formiguinha. Um pouquinho no primeiro aninho, um pouquinho no segundo aninho, um pouquinho no oitavo aninho, um pouquinho no primeiro médio. Quando o aluno sai do ensino médio, ele já está consciente ou deverá estar consciente da sua, como é que fala? Das suas habilidades em relação a como desenvolver conhecimento e percorrer ou buscar ou traçar linhas de conhecimento baseado em informação que ele mesmo pesquisou, ele mesmo adquiriu. Tá certo? Em relação à administração da escola, por exemplo, você tem ferramentas de administração, assim, ferramentas de gestão que são fantásticas, né? Hoje em dia tem sistema de gestão escolar para tudo.
modelos de CRM, ERPs, alguns sistemas integrados, e um monte, tem um monte, tem um monte. Inclusive tem escola que desenvolve o seu sistema próprio, porque quer que muitas das atividades, muitas das tarefas sejam personalizadas. Eu quero um contrato que seja personalizado, eu quero uma forma de recebimento personalizada, eu quero uma forma de lançar um boletim, uma atividade, um conteúdo, um conhecimento personalizado e assim sucessivamente. Tá certo? Dá para viver sem um sistema? Com toda certeza não. Principalmente, gente, sistema de escola particular. Tá? Se você trabalhar numa escola particular, não tem como você ficar sem um sistema de gestão. Por quê? Porque você vive de mensalidade. Né? Escola particular, a receita dela, da onde vem? Da onde vem seu dinheiro? Mensalidade. Então você precisa controlar contratos, você precisa controlar recebimentos, você precisa controlar pagamentos dos seus impostos, etc, etc. Então só dá para fazer isso com o uso efetivo e muito eficiente de um sistema de gestão escolar. Ok? Nós vamos ver alguma coisa lá para o finalzinho dessa disciplina, quando eu trago a questão do uso de dashboards para um bocado de coisa, frequência escolar, nota, tá certo? E aí nós vamos também falar da questão de número de alunos, que são o número de contratos, e os pagamentos. Lembrando que escola particular, escola do governo não tem mensalidade, perfeito? Posso utilizar as ferramentas de tecnologia para ter um apoio ao ensino à distância, né? Ok? Eu posso realmente. Olha só, na pandemia foi fantástico isso, né? Nós tivemos várias ferramentas, inclusive muita escola usou o Classroom, Google Classroom ou Google Sala de Aula. As ferramentas de videoconferência, o Meet, Zoom, Teams. Para quê? Para que o aluno não ficasse sem a sua respectiva aula. E o professor também, né? O professor também precisava trabalhar. E aí ele deu aula virtualmente. E os alunos estavam lá e deu super certo. Lógico que tem algumas pontualidades, né? Mas a grande maioria, principalmente das escolas, dos professores que eu conheço, os professores falaram que realmente foi muito interessante o uso desse tipo de tecnologia para o ensino durante a pandemia. Nós também podemos contar na questão de afastamento médico, né? Então você tem lá uma criança que passou por cirurgia, ou então ele tem alguma dificuldade de mobilidade, que aí o médico não permite que ele se desloque até a escola, né? Alguns casos de PCDs. Ou seja, tem bastante eventualidades assim, tem bastante coisas que você pode utilizar, né, a tecnologia para fazer o apoio a um ensino, aprendizagem aí à distância. O médico afastou o Joãozinho por 60 dias porque ele fez uma cirurgia. A escola combinou com o pai, isso está dentro do contexto? Sim. O que o professor vai fazer? O professor vai transmitir algum tipo de conteúdo em horário específico. Vai usar o quê? Vai usar o Zoom. Tudo isso é combinado, ok? Tudo isso é desenvolvido. Preparação para o futuro, né? Então isso tem as ferramentas de produtividade que eu acabei de falar. E aí nós entramos numa questão dos desafios, né? Desafios da integração tecnológica, que realmente é uma coisa muito interessante. Por exemplo, infraestrutura insuficiente. Tem muita escola que não tem internet própria, não tem laboratório de informática, não tem computadores em sala de aula, o professor não tem um apoio tecnológico, tá certo? Mas aí faz o quê? Não tem muito o que fazer, a escola não tem esse recurso. Se ela é do Estado, você tem que, de alguma forma, fazer a solicitação, né? O diretor da escola faz solicitação via demanda
e torce ali, né? Tem uns trâmites legais e torce para que essas coisas apareçam na escola dele, né? Ele seja adquirido e seja e alguém da Secretaria de Educação ou de algum outro tipo de órgão público que seja responsável por isso, autorize a instalação e a configuração principalmente de uma rede. A minha escola não tem rede de computadores, tá? Então o Estado deu um jeito de contratar esse tipo de serviço e comprar os equipamentos. Alguém vai fazer esse serviço lá na escola, né? Alguém vai colocar a internet lá na escola e assim sucessivamente. Desigualdade no acesso é um desafio. Ah, mas vamos pensar assim por uma lógica? Observe, eu não sei se em todas as escolas existe esse modelo de desigualdade, ou existe esse problema, não é nem um modelo, é um problema, né? Eu estive em algumas escolas do norte, né, consultando algumas pessoas, inclusive, e aí você observa que, por exemplo, tem escola que tem uma deficiência absurda de muita coisa. Inclusive, tem escola que não tem sala de aula. E aí vamos observar as escolas rurais, as comunidades ribeirinhas. Todo mundo tem celular? Mas com certeza não vai ter. Tem acesso à internet? Pode ser que tenha. E aí, como é que você propõe acesso igual para todo mundo? Ok? E não precisa ir muito longe. Nós estamos falando do norte do país. Mas você pode estar aí observando criteriosamente para uma comunidade de São Paulo ou Rio de Janeiro. Tem muitas dessas comunidades que ainda não possuem internet, banda larga, tá? Então você não tem uma facilidade no acesso ao conhecimento e à informação. Tudo bem? Ah, mas o governo o governo tem que providenciar. Mas isso é tudo com planejamento, com boa vontade, né? Tá certo? Capacitação de professor, Aqui é uma coisa muito interessante, porque deve existir, precisa existir um planejamento muito bem feito, porque dependendo do tamanho da sua comunidade de professores, você precisará de muito tempo. E aí você precisa observar a linguagem própria, quantidade de tempo de trabalho que cada professor tem, porque tem professor que tem muito tempo de casa. E ele vai achar aquilo que você está explicando, que tudo aquilo é desnecessário, porque ele sempre fez assim e deu certo. Ok? Entre tantas outras coisas. Agora, que é necessário capacitar, com toda certeza. Até mesmo porque numa capacitação de professores acontece muito bate-papo ali, né? Que a gente chama de bate-bola. Ou seja, começa debate sobre alguns pontos. Ah, na minha escola eu faço assim, na minha escola eu faço assado. O contexto é de uma maneira assim, e aqui é de uma maneira assado. E aí você vai trocando experiências. E acontece que todo mundo ganha com isso. Porque tem professor que vai absorver conhecimento ali que ele nem imaginava que tinha escola que trabalhava, que tinha colega de profissão que trabalhava dentro daquele cenário, dentro daquela situação. Ok? Outro desafio, segurança e privacidade. Não dá para você deixar um laboratório de informática sem um responsável. O uso de celular no ambiente de escola sem ter um responsável, né? Observando o que esse aluno está consultando, o que esse aluno tá vendo, que tipo de informação que ele está ali. Se for menor de idade, a preocupação aumenta, né? Ok? É necessário ter sempre alguma medida de proteção para garantir o uso adequado, tá certo? Principalmente ali, né, troca de informação, troca de dados, ok? E resistência à mudança, eu falei agora há pouco, né? Então tem muito professor que ele não vai querer mudar.
Tem muito professor que fala, eu já estou há 20 e tantos anos aqui, 30 e tantos anos aqui, você acha que eu vou mudar? Não, eu estou já me aposentando, sempre foi assim, deu certo, entendem? Então o que acontece? É importante treinar também esse professor? Claro que é, ele precisa enxergar que as coisas vão mudando, né? Que a tecnologia está aí para ajudar, ela não é cerceadora e muito menos punitiva. A tecnologia não está aí para tirar emprego de ninguém. As pessoas precisam se adaptar a ela, ok? Para muita coisa você precisa, né? Por exemplo, para dentro de fazer um treinamento disso, ó, você precisa de infraestrutura, formação, suporte, principalmente tecnologia apropriada, ok? É trabalho de formiguinha. Tem que ser um pouquinho a cada semana, a cada mês, até que você tenha uma equipe que realmente queira mudar, queira fazer a diferença. Beleza? Mudanças na relação aluno-professor com a tecnologia. Tá mudando de assunto, mudando de tópico na realidade. O assunto é o mesmo, mas mudando de tópico. Então, o que nós podemos ganhar com isso? Então, nós temos maior interatividade e colaboração. Então, ferramentas de comunicação como o Classroom e o Teams permite uma comunicação mais direta e frequente entre aluno e professor, e os projetos colaborativos, trabalho em grupo, projetos colaborativos online, porque isso promove uma interação entre o aluno e como é que o professor se comporta em relação a eles, como é que a coisa acontece, né? Tá certo? Então, essa relação aluno-professor, você tem maior interatividade e colaboração. Outra coisa é acesso imediato ao feedback. Então, o professor propôs avaliações digitais. Esse modelo de avaliação digital ele tem uma correção automatizada. O aluno ele já tem um acesso, assim que o professor liberou a prova ali, a correção, o aluno já tem acesso a isso. Né? Ele não precisa esperar, não precisa perceber alguma coisa, o professor vai preparar o ambiente, não, ele corrigiu lá, registrou a nota no sistema, o aluno ele já está enxergando não só a nota, mas também algumas sugestões, coisas que o professor vai colocando para que o aluno desenvolva. Você pode ter plataformas adaptativas e recursos diferenciados, então dentro de personalização do ensino. Então você tem plataformas em que você pode atender o aluno de forma mais personalizada, diferenciada, ok? Ele tem acesso a recursos que são diferentes, vídeos do YouTube, por exemplo, ou do Vimeo, que sejam específicos para determinados conteúdos. Então o aluno ele já tem acesso àquilo, né? Ele já vai buscar por aquela informação, porque ele necessita fazer aquela atividade que o professor deu, ok? Também tem a questão da facilitação da aprendizagem autônoma, quer dizer, o aluno ele começa a entender que ele pode adquirir conhecimento sozinho, tá certo? Observando mais uma vez o nível do seu aluno em relação idade e série, ok? Então, um aluno de quarto ano, quinto ano, ele já pode fazer suas pesquisas de conteúdo já em algumas plataformas, ok? Já dá para fazer uma pesquisa literária, já dá para resolver alguns exercícios, aprender utilizando um vídeo do YouTube como é que faz cálculo, tá certo? A questão das mudanças na dinâmica de ensino, e aqui é bacana porque você tem as metodologias ativas já chegando aí, né, para nos ajudar. Então você tem inversão de sala de aula e o ensino baseado em projeto. Então você coloca um projeto ali, aquele aluno ele vai desenvolver em conjunto com os colegas e eles mesmos pesquisam em internet alguns conteúdos, desenvolvem alguns recursos e você vai percebendo que eles vão adquirindo informação e conhecimento.
Questão da sala de aula invertida, que é muito interessante, né? Um dos itens mais comuns na sala de aula invertida é o fato de o aluno ter acesso, né, ao conteúdo que será ministrado em determinada aula antes da aula. E aí ele vem preparado para a aula para um debate em relação àquilo que vai ser apresentado. Então ele pode debater, ele pode executar exercícios, ele pode apresentar um exercício, ele pode discorrer sobre um fato e tantas outras coisas. A sala de aula invertida permite isso, né? Que o aluno seja o protagonista ali, ou seja, ele que inicia o aprendizado, ok? Desenvolvimento de habilidades digitais, e aí você tem as competências digitais, não só para aluno, mas para muito professor também começa a desenvolver essas habilidades, essas competências, ok? Porque ele se torna mais digital, ele se torna mais cientista, estou falando do professor, porque ele vai procurar fazer ciência, ele vai procurar fazer pesquisa, tudo bem? E educação para o próximo, né? Para esse século em diante, ou seja, a preparação do indivíduo para a sociedade. Pois bem, dá para falar de tudo isso sem falar em investimento? Não tem como, né? Em uma escola particular, quem banca tudo isso é o mantenedor da escola, tá certo? É o dono, né? O mantenedor, o responsável. Numa escola pública, o dono é o próprio governo, né? Então, hoje o governo é do governador tal, do partido tal. Isso pode ser que daqui a um tempo o partido seja outro, e assim sucessivamente. Mas tem coisas que não tem como deixar para trás, que é a ideia da política pública, ou seja, tem que haver políticas públicas que consigam de alguma forma, melhorar o ambiente de aprendizado desses alunos e acesso a recursos aos professores, né? Então veja só, distribuição de dispositivo e expansão da conectividade. Então tem um relatório da ONU que diz que a escola tem que ter no mínimo 1 mega por aluno em relação a tráfego de dados em conectividade. Então, hoje tem escola aí que você tem 700 mega, 800 mega de internet, de tráfego, ok? Antigamente era assim? Bom, antigamente nem internet tinha, né? Perfeito? Agora, ó, nós temos internet aqui, bacana, ok? Bom, tem computador? Não, não tem. Ó, então é outro problema. Temos laboratório de informática para mostrar para esses alunos como é que acontece tal coisa, como é que funciona tal coisa? Não, não tem. Então é necessário fazer investimento nesta área. Infraestrutura, eu quero que meus computadores estejam em redes, em rede. Os computadores estejam em rede. E aí você precisa de investimento, tá bom? Se for do governo, não tem jeito, tem que ser via orçamento. Se for escola particular, o mantenedor que providencia isso. Formação e capacitação de educadores, e aí se você utilizar uma política pública para isso, você tem que desenvolver um programa de treinamento e desenvolvimento profissional que garanta muitas coisas, inclusive, né, muita coisa que eu falo dentro ou em relação ao acesso a esse conhecimento e a forma como esse conhecimento chega para eles. Vamos observar que nós precisamos Vamos observar assim, é necessário treinar os professores de uma cidadezinha, vamos colocar Poá. Então o governo do estado vai se preparar para treinar esses professores. Quantas escolas do estado tem? Quantos professores vinculados ao estado tem? Observe que não é um número pequeno. Tudo bem? E aí a pergunta é, como é que a gente faz, ou como será feito, a divisão das turmas e quantas turmas serão necessárias para que eu consiga treinar, consiga capacitar todo o rol de professores
das escolas públicas? É muita gente e por isso que precisa de uma política que atenda a esses pré-requisitos. Tudo bem? Aí você vai ter gente concursada, gente não concursada, que está por contrato, mas também precisa de treinamento, que vai mexer com tecnologia. Olha, são bastante coisas para pensar. Currículo e recursos educacionais mais abertos, né? Então você tem uma atualização curricular e acesso a recursos abertos. Isso aqui é muito interessante porque tem a ideia de um conceito que é o REA, né? Tá aqui, ó, Recurso Educacional Aberto. E o que é o REA? Você tem muito material didático que é disponibilizado no site do governo. Então, livro, apostila, cadernos de exercício, tem lá um bocado de material, cada um com sua respectiva classificação, e eles são abertos. Então você consulta ali, vê o que você quer, você vai e baixa, né, faz o download para o seu computador e utiliza da maneira que você achar melhor. Ok? Garantia de equidade no acesso, então, ou seja, eu vou trabalhar a inclusão, e a inclusão aqui não é somente para alunos com necessidade especial, mas sim a inclusão de um contexto geral. E é muito importante que esses alunos sejam inclusos, tá certo? É necessário fazer isso. Então, com uma política pública voltada para esse tópico, você garante essa equidade no acesso. Segurança e privacidade, nós já falamos, né? Tem que ter muito cuidado. E aí, no âmbito já de governo, você tem a ideia do acesso à LGPD, ou seja, Lei Geral de Proteção a Dados. Tem muita coisa que você não pode divulgar abertamente. Beleza? Você também pode fazer uma política pública que promova uma parceria entre empresas particulares ou chamadas de privadas e o setor público, né? Tá certo? Então olha aqui, ó. Colaboração com o setor privado, política que incentiva parceria entre governo e empresas de tecnologia para a implementação de soluções inovadoras e o desenvolvimento de novos recursos educacionais. Tá certo? Projeto piloto para algum tipo de iniciativa. Isso também é muito interessante, esse modelo de parceria. Ok? E aí, para a gente refletir, tem aqui ó, as mudanças na relação entre aluno e professor devido à tecnologia trazem novas oportunidades para personalização, interação e aprendizado autônomo, enquanto as políticas públicas desempenham um papel crucial na promoção e implementação da tecnologia educacional. Investimento em infraestrutura, formação de professores e a garantia da equidade e segurança se tornam essenciais para garantir que a integração tecnológica venha ao encontro de todos, mas de uma maneira benéfica e que melhore principalmente os índices de aprendizado, que é medido, né? Esse índice é medido pela ideia da qualidade da educação. Ok? E aí fica para nós algumas reflexões, né? Então, por exemplo, inclusão digital. Então, a inclusão digital é um dos fundamentos centrais da tecnologia na educação, principalmente educação pública. Então, você tem questões, por exemplo, a disparidade no acesso pode refletir desigualdades socioeconômicas mais amplas. Vamos pensar assim, mas muito inicialmente, que você promova uma atividade em sala e você peça para que o aluno utilize do celular dele e dos dados móveis dele, ou seja, daquela taxinha de internet que ele paga diariamente. Então pode ser que tenha aluno que nem celular tenha, outros aluno que nem internet tenha. Pode ter aluno que tenha celular antigo, ou seja, que não tenha condições de acessar a internet. Percebe que tudo isso pode se tornar um ponto de reflexão? Como é que nós vamos conseguir incluir todo mundo
de uma maneira que tenham acesso a recursos tecnológicos. Outra pergunta, outra reflexão na realidade, né? Personalização e adaptabilidade no ensino. Sistemas de aprendizado adaptativo e plataforma de ensino digital podem adaptar o ritmo e o conteúdo das aulas de acordo com o progresso do aluno, proporcionando uma experiência educacional mais centrada no aluno. Isso é muito interessante. Mas será que funcionaria, por exemplo, em todas as escolas do estado? Se não funcionaria, por quê? E da mesma forma, sim, funcionaria. Por que funcionaria? Porque você acha que as escolas vão conseguir, se já não estão, adaptando o sistema de aprendizado conforme os alunos precisam acessar determinado volume de conhecimento, volume de informação. Então isso precisa ser observado. Será que nós estamos conseguindo resolver essa pendenga aqui? O desenvolvimento das competências digitais. O governo disponibiliza a questão do acesso à tecnologia, à infraestrutura e tudo mais. Mas será que tem condição, por exemplo, de todo mundo ter o devido acesso, a maneira correta de ter acesso? E se consegue esse acesso, será que está desenvolvendo habilidade para mexer com tecnologia? E aí entra o papel da escola, entra o papel do professor, ok? Porque ter habilidade digital já ajuda bastante, mas e o aluno que não tenha? Precisa ser desenvolvido. Tudo bem? Transformação pedagógica. Então, algumas práticas você já começa a perceber que mudou, né? Algumas práticas já mudaram e você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar olhando? Não, você tem que correr para trás da adaptação da mesma forma. E uma das situações dessas são as metodologias ativas, ou seja, o foco e a atenção passa a ser o aluno. Então, o aluno, por exemplo, ele que tem que ter iniciativa para desenvolver suas habilidades, suas competências. Ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar informação, ele tenta de alguma forma ajustar conteúdo com a sua linguagem, né? Então ele vai assistir um vídeo, aquilo está difícil para ele vai buscar um outro vídeo que possa trazer um conforto melhor, né? Principalmente em termos de linguagem e explanação. Perfeito? Desafios e barreiras à integração da tecnologia em algumas escolas. Então sabemos que eu expliquei agora há pouco, tem muita escola que não tem recurso tecnológico. Falta tudo, né? Falta computador, falta rede, falta internet, falta, sei lá, sala de aula, falta tudo. E essa falta de recurso pode levar a um atraso no acesso a recursos tecnológicos, a tecnologia, né? Ferramentas de tecnologia educacional. E o aluno pode sofrer, né? Ter uma situação de prejuízo em relação a outros alunos que têm acesso, ok? Mas é fácil resolver isso? Não. Se for escola pública, é muito complicado. Eu não posso nem dizer a palavra, não tem jeito. Por que acontece? Na escola pública tudo tem jeito, mas depende de orçamento, de planejamento, de boa vontade, ok? E isso precisa ser observado. Aspectos éticos e de privacidade. Será que eu posso tirar foto do meu colega e botar na rede? Será que eu posso tirar foto daquela menina que eu acho bonita e pôr na rede? Da mesma forma do menino, né? As menininhas que acham o menininho bonito e pôr na minha rede social? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso gravar meu professor em sala de aula? E aí eu gravo a aula dele e divulgo na internet? Será que eu posso fazer isso?
Então observe que tem lá as políticas de privacidade de uso de dados que devem ser muito bem divulgadas para todos, para que não haja, né, o uso errado de algumas situações, tá? Então utilizei a tecnologia para prejudicar a professora X. Então, quando a escola e o gestor foram perceber, aquela situação já estava publicada e depois que publicou para você tirar, não adianta mais, ok? Muita gente já assistiu, outros já republicaram e aí sim vai, né? Tá certo? Posso trazer a comunidade parceria para dentro da escola? Você deve. A comunidade, principalmente em escola pública, ela participa do dia a dia, né? É ela que traz o aluno, é ela que traz as demandas, ela que traz a necessidade, ok? É a comunidade que dá o amparo. E o professor, a equipe de docentes, mais gestão, precisa de alguma forma atender a comunidade. Da mesma forma, as parcerias, tá certo? Uma comunidade contente com a sua escola, ela desenvolve. Comunidades que têm mais acesso à informação e a conhecimento é uma comunidade mais bem preparada para enfrentar as adversidades, né? Então você observa que é uma comunidade que já começa a zelar pelo ambiente, começa a ter um compartilhamento de informação com mais segurança, com mais prestatividade, entre outros aspectos, ok? Questão para o debate. Estamos chegando já no finalzinho da nossa aula e aí eu deixo uma questão para debate. Na realidade, uma questão que se divide em duas, né? Então, depois que a gente teve acesso a essa informação toda, esse conhecimento bacaninha que trazemos aqui, aí vem a pergunta assim, né? Dentro das reflexões também, com a crescente integração da tecnologia no ambiente educacional, como podemos garantir que a adoção de ferramentas tecnológicas contribua efetivamente para a aprendizagem dos alunos sem acentuar as desigualdades educacionais existentes? Olha lá a questão da desigualdade, mais uma vez voltando aqui para a reflexão, né? De que maneira os educadores e instituições podem equilibrar a inovação tecnológica com a necessidade de uma educação equitativa e inclusiva? Duas perguntas muito interessantes que é necessário refletir, ok? Então faça aí consigo essa questão, anote em algum lugar para que futuramente você possa consultar e observar se sua linha de raciocínio ela se mantém ou se você já adaptou para uma nova necessidade. Ok? Aqui está o material que nós utilizamos para fazer essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Meu muito obrigado.